Glória a Deus. Lucas capítulo 18. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não a quis ouvir, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz um injusto juiz. Amém? E o que o Senhor diz? Ouvi o que disse o injusto juiz. O que foi que o juiz disse? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Glória ao Senhor nosso Deus. Hoje eu entrei aqui e vim falar com Deus. Eu já estava com essa palavra no meu coração, e eu estava aqui orando ao Senhor, e eu comecei a orar e comecei a falar com Deus, como disse Dona Luzia aqui, da minha maneira, né? Porque a verdadeira oração é essa que nós fazemos aqui, essa que Dona Luzia fez aqui, que é do nosso jeito falarmos com o nosso Deus. Essa é a verdadeira oração. Não é aquela coisa de ficar repetindo, fazendo repetições ali, contando bolinha. Isso não é oração. Isso é vã repetição, Jesus disse: quando orais, não sejais como gentios que fazem vãs repetições. A oração é nós abrirmos o nosso coração e falarmos com o Senhor nosso Deus, é óbvio, com todo o nosso respeito, com todo o nosso temor, mas da nossa maneira, com a nossa linguagem, porque Ele é nosso Pai, Ele nos entende e nos ouve. E Jesus está incentivando os seus discípulos a continuarem em oração. Eu estava aqui orando no início do culto, antes de levantarmos para louvar ao Senhor, e meu coração se encheu de graça, porque em um momento, quando eu comecei a orar e estou agradecendo a Deus por tudo, e o Senhor me fez entender mais uma vez, me fez lembrar o Espírito Santo daquela passagem que diz: Deus se ira todos os dias. Deus me fez sentir um pouco o sentimento dele, porque enquanto pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos guiou até aqui, cada um de nós, nos concedeu graça para virmos aqui adorar a Deus. Muitas pessoas, infelizmente, nesse mesmo momento estão fazendo coisas que desagradam a Deus, coisas que são más, coisas erradas, coisas que não deveriam estar fazendo. Muitas pessoas estão tomando a atitude de matar outras pessoas nesse momento. Muitas pessoas estão tomando a atitude de ferir outras pessoas, de oprimir outras pessoas, de humilhar outras pessoas, de roubar outras pessoas. Muitas pessoas estão tomando decisões contrárias à vontade de Deus. E nesse momento eu comecei a agradecer a Deus pela bondade dele, por cada um de nós, por essa graça que nós não merecemos, porque todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção, toda a humanidade, nós somos pecadores. Nós somos suscetíveis a tomar decisões erradas todo dia. Nós podemos falhar, porque infelizmente nós temos prazeres que são contra a vontade de Deus. Nós temos desejos que muitas das vezes são contra a vontade de Deus. Não é que todos os nossos desejos e todos os nossos prazeres são contra a vontade de Deus, de forma alguma. Mas há prazeres e desejos que mesmo nós, crentes, temos, que não agrada a Deus.
nós temos a distração. E é muito bom a distração, nos distraímos um pouco no dia a dia. Vamos dizer que se distrair não é bom? Se assistir uma série da Netflix, assistir um filme não é bom? Você está no Instagram ali, vendo conteúdos e coisas que as pessoas postam, é bom. Fotografias, beleza. É bom a gente admirar a beleza de coisas belas, de alimento bem feito, de coisas bonitas. Faz bem. Só que, se nós não tirarmos tempo para a palavra de Deus, se nós não tirarmos tempo para o nosso particular com o nosso Deus, e levarmos o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, só em distração, que é bom, esse prazer se torna desagradável a Deus. E esse desejo, que em si não é pecaminoso, se torna um pecado diante do excesso. Então veja como nós entristecemos o coração do nosso Deus e erramos. Mas graças a Deus que aqui estamos para alegrar o coração do nosso Deus, honrando-lhe e glorificando-lhe. Eu comecei a agradecer a Deus por Jesus Cristo. Eu comecei a agradecer a Deus por essa maravilhosa graça que é Jesus, que veio para nos dar o Espírito Santo, que é para nos guiar no caminho certo, que é para segurar a nossa mão e falar: você errou, mas vamos levantar e vamos seguir em frente. Vamos, você pode recomeçar, você pode fazer direito. Meu Pai não está querendo te destruir. Vamos caminhar direito, você pode. Mesmo depois de termos errado e falhado, Jesus vem e nos levanta e nos faz caminhar. Agradeci ao Senhor e levantei com meu coração cheio de alegria para adorar a Deus, cheio de alegria para glorificar o Senhor nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida da minha tia Fernanda, que também veio aqui cheia da alegria do Espírito Santo para louvar o Senhor e falar do amor de Deus, e louvou esse hino que eu estava em oração, agradecendo a Deus por esta obra de Jesus Cristo. E não tem como nós em oração não sermos cheios do Espírito Santo, uma vez que nós meditamos nesse amor e nessa obra que Jesus trouxe. Ela estava cantando e eu estava com vontade de chorar, eu estava com vontade de me derramar na presença de Deus. Mas o culto está caminhando e a graça de Deus está em nosso meio. Glória a Deus. E como eu disse ontem, eu louvo a Deus pela vida da minha tia Fernanda, da minha prima Isabela, de todos vocês que estão aqui. E nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Nós estamos numa obra que nós precisamos uns dos outros. Eu estava com essa palavra de Lucas 18 no meu coração e procurando algo. Eu pensei em falar sobre Abraão, que esperou 25 anos a promessa de Deus, de ter um filho, de ser pai de uma multidão de nações. Deus prometeu quando ele tinha 75 e ele veio ter o filho com 100 anos de idade. 25 anos de espera, firme na fé. Mas o Espírito Santo trouxe através de Bela esse louvor maravilhoso que nos conta a história de Paulo e Silas lá na prisão. E o Espírito Santo me queimou o meu coração quando Isabela cantou esse louvor a Deus neste lugar nessa noite. E novamente eu fui cheio da alegria de Deus e da graça de Deus, porque é exatamente esse contexto dessa palavra que eu quero trazer aqui para nós nessa noite, rapidamente. Jesus inicia falando, o que é que Lucas inicia falando aqui, no capítulo 18, versículo 1. Jesus contou uma parábola para nos ensinar sobre o dever de orarmos sempre, de estarmos sempre orando. E Jesus falou também nessa parábola sobre nós observarmos o mandamento de Jesus nessa parábola, para nós ouvir o que o injusto juiz diz. Era uma causa que ele não queria resolver, ele era injusto e mau. Mas mesmo assim, porque aquela mulher persistiu em pedir, ele disse para que ela não continue a me importunar, eu vou resolver essa questão. Jesus continua no texto e vai dizer: se esse juiz sendo mau e não temia a Deus, ele sendo injusto, ele resolveu a causa dessa mulher porque persistiu, imagine o Pai de vocês que está no céu, que é bom, que é misericordioso e glorioso, como diz o Salmo 113, que mesmo grandioso, glorioso, se curva para ver o que está na terra, que do pó levanta o pequeno, no lerdo necessitado, para fazer assentar com os príncipes do seu povo.
Esse Deus é bom e misericordioso. Sim, Ele está atento às nossas orações, como Deus gosta sempre de citar para nós aqui, nos lembrar, nos ensinos e em toda a palavra que Ele traz. Glória a Deus. Deus, Ele não está apático aos nossos sentimentos. Ele está, sim, sabendo que tudo que nós passamos, Ele não é insensível. Ele está sabendo do que se passa conosco. E sim, Ele está nos ouvindo quando oramos. Por mais que pareça que há uma parede entre nós e Ele, mas isso na maioria das vezes, na verdade em todas as vezes, parte de nós mesmos, porque dele vem o amor que nos ama. E nós devemos entender, como Ele sempre disse, Ele disse a Israel: os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus planos são melhores do que os seus. Paulo e Silas estavam naquela cidade, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo e Silas foram ali com a missão boa, porque eles gostavam de buscar a Deus, eles gostavam de orar. Antes de Paulo ser enviado como missionário, nós falamos ontem um pouco e eu disse, Paulo ele ia de cidade em cidade enviado pelo Espírito Santo. Mas antes dele ser enviado, a igreja estava em jejum e oração, a famosa consagração. Toda a igreja estava consagrando em jejum e oração, a congregação estava reunidos. E diz a Bíblia que o Espírito Santo disse através de um irmão: separa para mim Paulo e Barnabé para tal missão. E aí começou a viagem missionária de Paulo, a primeira. Eles começaram a trabalhar de cidade em cidade. Depois Paulo se separou de Barnabé, Barnabé continuou o caminho dele, e Paulo agora começa a chamar outros irmãos. Paulo já caminhou com Silas, Paulo já caminhou com Timóteo, mas nesse caso, nessa caminhada, Paulo estava com Silas nessa cidade, enviado pelo Espírito Santo. A missão era confortar irmãos, a missão era agradar a Deus, edificando a igreja de Cristo, glorificando a Deus, chamando mais pessoas ao arrependimento, pregando o Evangelho. E nesse momento, Paulo e Silas, eu acredito que alguns irmãos estavam indo se retirar daquela cidade para um lugar um pouco mais sossegado, para que eles pudessem orar. Exatamente o que Jesus está mandando fazer, para que eles pudessem orar um pouco mais, porque eles precisavam saber qual a vontade de Deus para o dia seguinte, porque eles precisavam saber o que eles deveriam fazer para agradar a Deus no dia seguinte. Não era suficiente somente a oração que eles tinham feito na consagração aquele dia, quando ele foi chamado ao ministério. Ele continuava orando de dia em dia. Paulo e Silas se apartam um pouco para buscar um local de oração, diz a Bíblia. E quando eles vão caminhando, uma mulher que fazia más escolhas, coitada, porque era oprimida por Satanás, ela era oprimida por demônios de adivinhação, e outras pessoas avarentas que também faziam escolhas erradas, escravizavam essa moça, extorquiam, abusavam dela, daquele dom maligno, diga-se de passagem, daquela opressão, daquela coitada jovem que era pitonisa, que adivinhava. E ali os senhores, os que a escravizavam, usavam ela para enriquecer, adivinhando as coisas futuras, e o povo ia lá dando somas de dinheiro. Pessoas fazendo atitudes erradas, escolhas erradas, que contrariam a vontade de Deus e que desagradam ao Senhor. A moça estava oprimida pelo diabo, adivinhando pelo diabo. Os senhores dela estavam escravizando ela e usando ela para fazer dinheiro, e as pessoas estavam dando somas de dinheiro para querer prever o futuro através dessa moça. Três grupos de pessoas tomando atitudes erradas. E Paulo, caminhando para ir orar, o demônio na boca dessa moça dizia: escuta esses homens, porque esses homens estão falando a verdade de Deus. Escuta esses homens, porque esses homens estão falando a verdade de Deus. Mas quem está na posição de Deus, quem está orando, sabe que o reino das trevas não tem comunhão com o reino da luz, e que Cristo não tem comunhão com Belial. Por isso Paulo disse: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, sai dessa jovem, deixa a vida dela. O diabo queria uma aliança, o diabo queria uma coisa para continuar enganando o povo. Ele não queria nada que o povo ouvisse a verdade de Deus. Ele queria que o povo continuasse enganando, para que ele continuasse operando e houvesse
Acontece ali um concílio, um casamento entre o evangelho e a mentirada. E Paulo repreende aquele demônio do engano em nome de Jesus Cristo, aquela jovem liberta. Paulo tomou a atitude certa, porque ele orava, ele estava indo orar, dia a dia indo orar, e isso foi incomodando ele até ele receber a ordem e repreendeu aquele demônio, porque Jesus Cristo disse: ide, pregai o evangelho, expulsai demônios. Paulo expulsou o demônio, fez a vontade de Deus. Mas aí o que aconteceu? Como aqueles camaradas que eram os donos daquela moça viram que ela não tinha mais aquele demônio que adivinhava, eles perderam a chance de explorar dela. Eles agora mandaram prender Paulo e Silas, e Paulo agora foi preso injustamente, juntamente com Silas, porque expulsou um demônio. Foi preso, e agora dentro da cadeia, dentro da prisão, mesmo que eles estavam dentro da prisão, eles não estavam com liberdade de ir até fora da cidade, como eles estavam tendo todo dia para orar. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, dentro daquela prisão. Depois de eles terem tomado uma surra, eles foram amarrados e apanharam, porque fizeram a vontade de Deus. Eles apanharam e foram presos, amarrados em troncos. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cumprindo o que Jesus disse sobre o dever de orar, sempre orando. Meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. Não tenha dúvida, novamente eu repito, como o Deus sempre diz: Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus não está à parte e nem está insensível, não. Ele se curva para ver o que está embaixo da terra. E do pó ele levanta, do pequeno, do monturo ele ergue o necessitado. E ele viu Paulo e Silas dentro da prisão, orando a ele, cantando a ele. É por isso que ele vai se manifestar, para mostrar que ele se agradou daquela ação deles. É porque ele se agradou daquela posição deles de continuar orando sempre e não desfalecendo. Apesar da surra, apesar da prisão, eles não desfaleceram. E Deus se agradou. Deus mandou um terremoto. Deus abriu todas as prisões. Deus abriu todas aquelas algemas. Deus quebrou todos aqueles grilhões, para mostrar que pela graça e bondade dele, ele poderia soltar, eles poderiam não estar ali, mas havia uma alma ali que Deus queria salvar. Era a alma do carcereiro daquela prisão que Deus queria salvar. E diz a Bíblia que quando o carcereiro olha e vê todas as portas abertas, ele tentou suicídio. E aí Paulo se levanta e diz: não se mate, todos nós estamos aqui, não precisa tirar a sua vida. O carcereiro já tinha ouvido Paulo pregar na cidade, já tinha ouvido Silas pregar na cidade, possivelmente porque ele pergunta: o que eu faço para me salvar? Ele não faria essa pergunta se ele não tivesse ouvido sobre a mensagem do céu que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era isso que Paulo pregava, era isso que Silas pregava, de cidade em cidade. Porque o carcereiro não pergunta qual é a maneira de eu ficar rico, qual é a maneira de eu prosperar, qual é a maneira dos meus problemas serem resolvidos. Não, qual é a maneira de eu ser salvo por Jesus, que é a verdadeira alegria que enche os nossos corações, que somos salvos para estar aqui nessa noite cheios de gratidão ao Senhor. E vai sair esse versículo maravilhoso dentro daquela prisão: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse lindo versículo que com certeza a partir daí ecoou em ouvidos pelo mundo até hoje. Muitas pessoas com certeza vieram a Cristo através dessa mensagem: crê no Senhor Jesus Cristo e
será salvo tu e a tua casa. Calabaxê desce, a campoia da Labahai, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, e para nós fazermos e vivermos a vontade de Deus e o que Ele tem para nós, precisamos orar sempre e não desfalecer, assim como Paulo e Silas. Eles oraram mesmo dentro daquela prisão, mesmo com aquela dor, com uma canção louva, gemendo de dor, porque com certeza aquilo dá febre. Eles aplicaram uma surra neles, não deram paracetamol para baixar a febre, não deram anti-inflamatório para baixar nada, não. Eles bateram e colocaram lá presos, ao relento. Se eles foram curados, foi Jesus que curou. Se eles tiveram força para orar e cantar, foi o Espírito Santo que estava lá também com eles, lá dentro. Quando passares pelo fogo, passarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti, porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo, não temas. Agora, para a gente desfrutar dessa vontade de Deus, Paulo e Silas só vem entender talvez depois, quando eles já estavam na casa do carcereiro, e toda a família, o carcereiro e toda a família diz: nós queremos ser batizados, nós queremos essa salvação de Jesus Cristo. Talvez naquela hora um olhou para o outro e falou: agora entendi o porquê que a gente apanhou tanto e foi parar na prisão. Jesus queria salvar esse camarada e a casa dele todinha naquela mesma madrugada. Era aquele dia da graça de Deus para aquela casa, para aquela família. Nós precisamos, para nós entender tudo o que estamos passando no momento, para nós, ao invés de sucumbirmos, nós vencermos pelo poder de Deus, porque isso é triunfar. Isso é o verdadeiro triunfo, vencer em Cristo. E se em Cristo somos mais do que vencedores, ou seja, apesar de tudo, nós permaneceremos fazendo a vontade de Deus, perseveraremos na graça. Vamos perseverar, uma vez que nós aprendemos o que Jesus manda: orar sempre, sem nunca desfalecer, mesmo depois de apanhados, mesmo na prisão. Orarmos. Deus vai mover, Deus vai trazer terremoto, Deus vai salvar carcereiro, Deus vai salvar a família inteira, para depois nós entendermos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos fazer como Paulo e Silas. É isso que Jesus está falando, porque a oração não é apenas nós apresentarmos a Deus as nossas vontades, nem somente os nossos desejos, e nem somente adorá-lo, mas também é quando Ele põe nos nossos corações a iluminação, a força, a graça para recebermos a sua instrução, para aceitarmos a sua vontade e para vivermos nesse mundo sendo sal e luz, assim como Paulo e Silas foram dentro daquela prisão. Amém? Que possamos guardar essa palavra em nossos corações. E por mais que a coisa fique difícil, porque quanto mais a gente ora, mais sim a coisa vai ficar difícil, porque o diabo ele vai levantar, mas nós sabemos que o diabo ele só se levanta para cair. Ele só tem essa missão. Ele levantou contra Paulo e Silas, levantou, mas ele não toca em nós, porque nós temos uma aliança com o Senhor nosso Deus. E nós precisamos estar ligados com o Senhor nosso Deus, com esse Pai amoroso que depressa fará justiça ao nosso favor. Quando o diabo vir com a injustiça dele, Deus jogará por terra, porque depressa Deus fará justiça em favor do seu povo que clama de dia e de noite. Depressa Deus desceu, abriu as cadeias, soltou eles. Depressa Deus salvou o carcereiro, Deus salvou a casa inteira. E no outro dia, aqueles homens que fizeram injustiça tiveram que vir publicamente pedir desculpa e soltar Paulo e dizer que eles não eram criminosos, reconhecer o erro que eles cometeram, porque nosso Deus depressa fará justiça ao seu povo que clama a Ele de dia e de noite. Basta a gente não esmorecer, continuar orando, ter orações
que às vezes só vai vir lágrimas, e passaremos momentos de choro e pranto aos pés do Senhor, mas o Senhor entende cada uma das nossas lágrimas. O salmista Davi diz o quê? Todas as minhas lágrimas o Senhor recolheu no seu odre, todas estão contadas, até nossas lágrimas Deus sabe, Deus entende. Há um louvor que diz: uma lágrima para Deus é uma frase. Então, se for só para chorar, vamos chorar, mas vamos orar, chorando, e o nosso Deus vai nos responder, amém? Vamos agradecer ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Louvo a Deus pela vida, mais uma vez, de todos vocês aqui presentes, que vieram adorar ao Senhor Jesus Cristo juntamente comigo. Estamos aqui para adorar o nosso Rei, o nosso Senhor. A Ele toda a honra, glória, louvor e adoração, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Pai Santo, amado e querido, nós te glorificamos, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, pela instrução, pela ordem do Senhor Jesus, ó Pai, para nós continuarmos sempre orando, meu Deus. Ó Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo ensino, meu Deus, que o Senhor nos traz através da vida dos teus servos Paulo e Silas, ó Pai, que obedeceram essa ordem de Jesus e continuaram orando, Pai. Mesmo quando a situação ficou difícil, mesmo, Pai, quando o físico deles foi machucado, meu Pai, literalmente, eles continuaram orando. Mesmo quando, meu Pai, o diabo tentou tocar na dignidade deles, Pai, como seres humanos, meu Deus, eles continuaram orando, meu Pai. E o Senhor mostrou-se resplandecente, e eu pude sentir a tua glória hoje aqui, meu Pai. Mais de 2000 anos depois, eu pude sentir a tua graça, meu Pai, quando foi louvado o testemunho, meu Deus amado, dos servos do Senhor que continuaram orando, e o Senhor se mostrou glorioso, o Senhor se mostrou resplandecente. O Senhor, Deus amado, mandou um terremoto, abriu aquelas cadeias, meu Pai amado, soltou aqueles presos, meu Deus amado, soltou os teus servos e ainda salvou a alma daquele carcereiro, meu Deus, porque o Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente, meu Pai, porque o Senhor Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Os montes, ó Deus, podem se mover, as ondas podem se levantar, mas o Senhor Jesus Cristo dá a ordem e o vento tem que se aquietar, a tempestade tem que se acalmar, porque quem manda em tudo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos dá graça, Senhor, para mantermos o nosso contato contigo, Pai, para não perdermos, Jesus, a nossa comunhão contigo, meu Pai, mas para perseverarmos, Deus, e mantermos a nossa fé em oração diante de Ti, meu Pai, crendo, certos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, não confiando em nós mesmos, Senhor, não confiando na nossa própria justiça, não, porque somos pecadores, carentes da misericórdia e graça do Senhor, mas confiando na Tua bondade, confiando no Teu amor e na Tua graça, que nos aperfeiçoa, Senhor, que nos faz santos, que nos santifica, que nos dá forças, meu Deus, para vencermos o mundo, para vencermos o pecado e para vencermos o diabo, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, glória a Deus, as palmas, louva ao Senhor, amém. Glória a Deus.